Meus irmãos, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Agora estaremos meditando lição 10, lição de número 10, com o título O Perdão de Deus para aqueles que se arrependem. E será feito o uso da experiência de um personagem bíblico, ou um rei. Como estamos estudando os reis de Israel, de Judá, né? Hoje nós vamos fazer como referência para nosso estudo a vida de Manassés. Manassés que foi rei em Judá. Está bem? Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versos 12 e 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Essa palavra referindo-se a Manassés. Está bem? Será a nossa lição de hoje. A leitura bíblica estará no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versos 11 a 20. Aí os irmãos vão ler com eles na classe, na sala de aula. Na introdução está assim: hoje concluiremos os livros de Reis e Crônicas e as próximas aulas serão temáticas. Para tanto, máxima atenção à aula de hoje, quando estudaremos a história de alguns reis em Judá, a saber, estão eles aí, os reis que serão estudados. Aí um sentido importante que os irmãos devem se lembrar é que nós temos o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, que narra toda a história dos reis de Israel, norte, e Judá, sul. Lá nos dois livros de Crônicas, primeiro livro, Crônicas, segundo livro, Crônicas, existe uma repetição dos muitos fatos, das experiências de vida destes reis, tanto os reis maus quanto os reis bons. Só que lá em Crônicas, às vezes, nos dá informações um pouco a mais, para que possamos, ter uma amplitude da história e ter um conhecimento melhor. Eu vou primeiro começar com os irmãos no capítulo de número 21 do segundo livro dos reis, que está no tópico de número 1. Está bem? Está escrito assim, olha, capítulo 21 do segundo livro de reis. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, e em ambos os átrios da casa do Senhor. Então, aqui no capítulo 21, outros versos mais, eles vão falar sobre atitudes no tempo em que Manassés foi rei, que trouxeram grande tristeza e indignação ao Senhor Deus. Porque Manassés, rei em Judá, ele prevaricou grandemente contra Deus, envolvendo-se mais terrivelmente na idolatria, estabelecendo novos sistemas idólatras ou institucionalizando alguns sistemas idólatras que um rei antecessor, no caso Ezequias e outros, haviam destruído. Irmãos, vejam bem, abominações do rei Acabe, abominações de outros reis ímpios antes de Manassés, que eles haviam feito e que Deus, por uma determinação, havia aniquilado, destruído. Manassés erigiu altares novamente. Manassés, ele começou a influenciar o povo à adoração idólatra, o envolvimento com a idolatria, que era mandamento determinado da parte de Deus, que era abominável aos olhos do Senhor. Então, os irmãos vejam bem o estado de Manassés. E agora, numa aula anterior que nós tivemos, falamos muito sobre o poder da influência,
que somos seres influenciáveis, mas também existe a possibilidade de guardar um coração puro, um coração temente a Deus. Foi o caso de Ezequias. Mas, no entanto, os irmãos notem, antes de Ezequias o pai foi mau. Ezequias já entregou o seu coração para temer ao Senhor. E agora vem alguém depois de Ezequias, ou um sucessor da descendência de Ezequias, e que também se entrega à malignidade. É o caso de Manassés. Mas como o tema da nossa lição está relacionado ao perdão de Deus, os irmãos notem bem que isto é que nós vamos enfatizar. Os irmãos estudem, meditem com ele, com os juvenis, com os adolescentes, né, sobre o ato da grande misericórdia de Deus. Quando a palavra diz que a sua misericórdia vai desde o Ocidente até o Oriente, isso significa que ela abrange toda a terra. A misericórdia de Deus, né, o seu favor, o seu amor em perdoar. Mas isso não significa que Deus deixe de lado também a sua justiça. Na grande verdade, a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas. A justiça para sentenciar o pecado, e como o pecado está na vida do pecador, quem haverá de ser sentenciado, de certa forma, ou castigado, digamos assim, seria uma palavra mais adequada, será o pecador. Porque o pecado não está só, o pecado está na vida do pecador. Então um Deus de justiça, um Deus justo, terá que aplicar a sua justiça, e a sua justiça é contra o mal. Se o mal está no homem, o homem receberá o dano, o castigo. E da mesma maneira, mostra-se dentro de um castigo, muitas vezes, um ato de misericórdia de Deus. Embora sejam palavras que pareçam ser difíceis de serem entendidas, os irmãos pensem e meditem, tentem refletir com eles assim, que o Senhor Deus, ele é muito bom, ele é grande em misericórdia, mas a sua justiça nunca é deixada de lado. É o caso de Manassés. Manassés, é isso que nós precisamos meditar, tá bem? O caso de Manassés. A palavra de Deus fala isto sobre ele. E no tópico de número 1, está escrito assim, olha, após a morte do rei Ezequias, seu filho Manassés assumiu o reino em Jerusalém, também conhecido como Reino do Sul. Manassés começou a reinar quando era adolescente e ficou até os 67 anos de idade, 55 anos reinando. Seu governo desagradou ao Senhor, resultando assim em inúmeras e severas correções de Deus ao rei e ao seu povo. As irmãos vejam bem, as abominações do rei Manassés foram tantas que nem mesmo os amorreus pagãos transgrediram tanto contra Deus, pois edificou altares aos Baalins e adotou os falsos deuses, inclusive dentro da casa do Senhor. Esculpiu imagem e a pôs dentro da casa de Deus, ofereceu em sacrifício seus filhos a ídolos, consultou adivinhos e feiticeiros e conduziu o povo ao pecado, e matou e feriu vidas inocentes. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, e a mão do Altíssimo veio sobre eles. Então Deus levantou o exército da Assíria, que prendeu e levou Manassés cativo. Entretanto, Manassés orou ao Senhor e arrependeu-se de seus pecados, e Deus o ouviu e o atendeu, restabelecendo-o como rei novamente em Jerusalém. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é o único Deus, e tirou a idolatria que havia dentro do templo. Manassés foi sepultado junto ao túmulo de seus pais, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então está aqui, o assunto é sobre Manassés. E o título da lição é O Perdão de Deus para aqueles que se arrependem. Manassés envolveu-se em atos de terríveis transgressões contra Deus. Mas, irmãos, notem bem, como diz a palavra, que o Senhor não tem o culpado por inocente. E Manassés era culpado por ter errado, por ter falhado. Então Deus, num ato de amor, haveria de tratar com Manassés, conforme diz a história. Agora nós vamos abrir a palavra, os irmãos tendo a Bíblia. É muito importante que os irmãos façam uso destes dois pontos bíblicos. Como eu havia dito, no livro dos reis narra-se fatos sobre um determinado rei, e no livro das crônicas também narra o mesmo fato, com um acréscimo de informações que nos ajudam a entender melhor as ações de Deus no tempo da história, tá bom? Então, no segundo livro de Crônicas, capítulo 33,
nós temos a seguinte palavra. Lá no verso de número 9, diz assim, 2 Crônicas 33, verso 9. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então os irmãos notem bem, eles como o pessoal chamado povo de Deus, denominados povo de Deus, o rei Manassés, um rei de Deus, o povo israelita, povo em Judá, povo de Deus, eles estavam piores do que as nações ímpias, do que as pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Então o caso era bem grave. Aí vem o verso 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Os irmãos notem bem. Aí vem o verso 11, quando se diz aqui. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu suas súplicas, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então está aqui. É neste ponto, capítulo 33 agora, que eu quero que os irmãos professores meditem bastante e tratem com eles. Lá anteriormente, o fato que nos é dado foi a impiedade de Manassés, como que ele deixou o seu coração se inflamar no envolvimento com os mais terríveis pecados, não é? Que trouxeram tristeza ao Senhor Deus. Mas, no entanto, irmãos, notem bem, o que eu quero que vocês sejam enfáticos com eles é o tremendo ato de misericórdia de Deus, mas não deixando de aplicar a sua justiça. E como foi aqui, um ato de misericórdia, que é uma demonstração de amor, é que para resgatar, para restaurar, enviou correção, enviou castigo. O castigo foi que um rei ímpio de uma outra nação prendeu Manassés, lhe humilhou, lhe fez muito mal, isso debaixo das mãos de Deus, debaixo de uma determinação de Deus, para os irmãos notarem bem a soberania de Deus, né? Tendo todas as coisas no controle poderoso das suas mãos. Deus usou um homem ímpio, mau, para executar a sua justiça. Então é um fato muito interessante e misterioso, que Deus use a injustiça para fazer a sua justiça, e não há quem contenda com Deus, porque todos os instrumentos estão nas mãos de Deus. Então, muitos fatos, histórias e relatos e acontecimentos que nós ouvimos, que às vezes ficamos espantados, assustados, e quando nós buscamos ter um conhecimento da Bíblia Sagrada, nós devemos deixar o susto de lado e ver que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. As irmãos notem bem, um ato de grande misericórdia, Deus enviou castigo. Aí os irmãos, façam com eles referências bíblicas, lembranças de que, como está lá em Hebreus, que o pai castiga e repreende o filho que ama, não é? O pai castiga e repreende ao filho que ama. Ou seja, por causa de um grande amor, Deus envia um ato de misericórdia, mas junto com ela está a sua justiça. O pecado estava em Manassés. Então, para que Deus aniquilasse o pecado em Manassés, Deus precisava castigar a Manassés, levá-lo a um estado de contrição. Ou seja, levar Manassés a um estado de desamparo tão grande para que ele percebesse que o único amparo para ele seria o Senhor Deus. Porque antes, envolvido no pecado, ele andava soberbo, arrogante, andava num envolvimento idólatra, virando as costas para Deus, não é? Como que sendo senhor de si, desejando virar-se sozinho. Mas, no entanto, Deus olhou para Manassés, e isso que os irmãos devem aplicar a eles, né? Juvenis adolescentes que temam a Deus e nunca virem as costas para Deus, envolvendo-se terrivelmente em erros e transgressões, porque o Senhor haverá de trazer castigo. Por um ato de amor e misericórdia, o Senhor vai quebrantar, vai humilhar. E assim foi com Manassés. Deus usou o rei da Síria para levar Manassés preso, cativo, em cadeias. Ele foi humilhado, ao ponto que, por causa da extensa humilhação, Manassés foi restaurado pelo poder de Deus. Manassés reconheceu a Deus e se arrependeu. Então os irmãos notem bem, arrependimento, o título da lição, né? O perdão de Deus para aqueles que se arrependem. Deus
perdoou Manassés, porque Manassés se arrependeu. É tão bonito uma expressão bíblica que diz assim, que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, pode até fazer uso dessa expressão bíblica para eles. É assim, eles transgrediram, fizeram alguma coisa que na consciência deles, eles têm entendimento, que não foi bom, que não foi correto. Os irmãos orientem eles a que busquem de Deus arrependimento, né? Busquem a Deus num senso de seriedade, orando, pedindo a Deus perdão. E o Senhor, vendo neles arrependimento, trará o perdão e trará restauração das suas vidas e comunhão com Deus, tá? Então, o caso com Manassés foi tão lindo que tudo que ele deveria ter feito antes, quando era rei, ele faz agora, quando ele reconheceu que o Senhor é Deus em sua vida. É quando os irmãos notem bem, no verso de número 15, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, também os altares que tinha edificado. 16, reparou o altar e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. Os irmãos vejam que coisa linda, né? Ou seja, a vida de Manassés era um altar. Ele mesmo, por si, o destruiu. Deus, por misericórdia, o restaurou e agora ele também restaurou o altar novamente, que é uma representação da sua vida, não é? O próprio Manassés, que Deus o restaurou e o trouxe para a comunhão consigo novamente. Aí os irmãos podem fazer uso, além de Manassés, de muitos outros, meus Deus. A Bíblia está repleta, irmãos. Os irmãos apliquem isso como ensino para eles. Davi, meu Senhor, veja Davi, veja tantos outros que são mencionados. Uma parábola linda, linda, linda que os irmãos podem aplicar. É a parábola do fariseu e do publicano. Ali está uma representação clara de duas consciências completamente distantes uma da outra. O fariseu justificava-se a si mesmo. Ele dizia assim, Senhor, eu não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, dou dízimo, pago tudo que tenho que pagar e faço tudo corretamente, mas ele se justificava a si mesmo. Porém, o publicano, está escrito na parábola que Jesus mencionou, que ele batia no peito, arrependido e contrito, e ele falava com Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Todos os irmãos notem bem. É tão bonito isso que o verdadeiro arrependido, ele estará sempre se arrependendo, não é? Isso é que é bonito. Ou seja, era um sentimento de sempre reconhecendo que é devedor à graça, devedor à misericórdia de Deus. O ato de Deus é um ato de extensa bondade. Manassés reconheceu isso a tempo, né? Isso é muito bonito. Existe um salmo também que pode ser lembrado. Um salmo, se eu não me engano, é o 103, onde ali vai sendo falado sobre toda a infidelidade de Israel. Mas a cada infidelidade que Israel praticava, é lembrado pelo salmista que Deus lhes trazia um castigo, uma correção. Eles se arrependiam e Deus, por muito amor e afeto, lhes perdoava e os restaurava para si novamente. Mas aquilo só fazia com que Israel percebesse a grandeza do amor de Deus. Então os irmãos apliquem isso para eles. O perdão de Deus é uma porta que está sempre aberta. No entanto, que cada um se achegue com um coração sincero para pedir perdão. E quanto mais o Senhor nos faz lembrar dos momentos que fomos restaurados, isso aumenta em grandeza o amor e a misericórdia do Senhor. Há exemplos como Davi, que os irmãos podem mencionar. Quão terríveis foram os pecados de Davi, quão terríveis foram. Foram tão terríveis que Davi se tornou um homem insensível espiritualmente, ao ponto que, enquanto Natã estava falando com ele de uma parábola, Davi estava tão insensível por causa do pecado. O pecado insensibiliza o ser humano, que Davi nem percebeu que ele era o vilão da parábola que Natã estava falando. Natã estava propondo uma parábola para declarar a Davi que ele era o injusto, ele era o errado. Mas a insensibilidade espiritual em Davi era tão terrível que Davi não percebeu. Mas, no entanto, num dado momento, quando Natã, com a sua palavra, que na verdade era a palavra de Deus na boca de Natã, disse a Davi, Davi, tu és este homem. Quando Natã disse isso, toda aquela dor veio dentro do peito de Davi. Davi reconheceu a sua miséria, o seu pecado, e que ele estava debaixo de um castigo de Deus. E então, Davi se arrependeu, e o Senhor perdoou a Davi de todo o seu pecado
e de toda a sua transgressão. Então, os irmãos, apliquem esse ensino para eles. O perdão de Deus é uma porta sempre aberta, desde que o pecador se aproxime arrependido e busque de Deus o perdão. É a história de Manassés. Foi um rei tão ímpio, tão mau, tão terrível. Irmãos, viram aqui? Tratem isso com eles. Foi um rei tão abominável aos olhos de Deus, que se nós fizéssemos um diagnóstico, nós humanos, diríamos assim: Manassés é digno de condenação. Não há nem para ele porta aberta mais para a salvação. Mas, irmãos, vejam a extensividade do amor e do perdão de Deus. Isso que é lindo, irmãos, tratar com eles. Mas nós não podemos fazer abuso disto, né? É muito bonito também ser ensinado que há necessidade de um respeito a esta bondade de Deus para com as nossas vidas. Deus perdoou Manassés, perdoou Davi, perdoou tantos outros mais. E misericordioso é para nos perdoar também. Assim que os irmãos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.